Boa tarde, sejam bem-vindos à sexta edição da quarta temporada das Conversas da Diáspora, uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, que nos tem permitido, nesta fase mais recente, dar a conhecer as organizações sociais da diáspora açoriana da América do Norte, que mantêm protocolos anuais de cooperação financeira com o Governo dos Açores. Nós iniciamos esta quarta temporada a 31 de janeiro, com o Abrigo Center de Toronto. A 7 de fevereiro fomos até a Fall River conhecer o Catholic Social Service. A 14 de fevereiro estivemos no Centro de Ação Sociocomunitária de Montreal. A 21 de fevereiro, na Portuguese Organization for Social Service and Opportunities da Califórnia, da cidade de São José. E na passada segunda-feira, 28 de fevereiro, estivemos na Bermuda a conhecer a Escola Oficial Portuguesa. Hoje vamos regressar aos Estados Unidos da América, ao estado de Massachusetts, à cidade de New Bedford, para conhecermos o Immigrant Assistance Center, o Centro de Assistência aos Imigrantes, que ali se encontra sediado desde 1971, a desenvolver um trabalho muito importante, como terão certamente ocasião de conhecer, sob a presidência da nossa convidada desta semana, a doutora Helena da Silva Uggs, a presidente do Immigrants Assistance Center, que está connosco em direto a partir da cidade de New Bedford, na costa leste dos Estados Unidos da América, na Nova Inglaterra. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, seja bem-vindo também. É um prazer ter esta conversa convosco, com todos os membros da comunidade que estão cá presentes. Muito bem, muito obrigado. O prazer é todo nosso. Eu gostava que, antes de conhecermos o centro, pudéssemos conhecer a sua presidente, a doutora Helena da Silva Uggs, creio que é imigrante açoriana. Não, açoriana, não sou açoriana. Portuguesa em geral, mas de coração açoriano, de Sim! adoção. Uma vez que está numa terra onde a maioria dos portugueses é proveniente dos Açores, tinha que ser, como é, uma açoriana de adoção. Mas conte-nos lá como é que tudo isso aconteceu. Exatamente, eu nasci na Madeira, no Funchal, São Temos essa Martinho. cumplicidade insular que nos fica tão Exato, bem. Funchal, Madeira. Vim para os Estados Unidos quando tinha 10 anos, em 1971, e comecei a trabalhar aqui no Immigrant Assistance Center em 1984 e continuo depois de 36 anos. E a nossa, quer dizer, a nossa comunidade portuguesa, como sabemos, é uma grande comunidade aqui na área de Bristol County, não é? Mas também servimos a cerca de 12 mil utentes por ano. 40% dessa nossa comunidade é a nossa comunidade de língua portuguesa. Temos uma grande comunidade de pessoas da terceira idade que já estão aqui há muitos anos, mas infelizmente têm menos de quarta classe, muitos deles não sequer têm a quarta classe, que continuem a prestar serviços da nossa organização. No seu caso, dedica-se a tempo inteiro a essa causa, de há muito tempo a esta parte, como já vimos. Sempre foi, presumo, uma senhora dedicada às causas sociais, de uma forma geral. Exatamente, eu acho que eu acho que o meu trabalho aqui no Centro de Assistência ao Imigrante é uma missão, não é um trabalho, não é? Então é o que eu digo sempre, que quando uma pessoa tem uma missão na vida, não é um trabalho, faz parte do que a pessoa é. Só para mim, quando as pessoas começam a dizer, depois de 36 anos, Helena, quando é que tu vais pensar a reformar, não é? Para mim, nunca penso nisso, porque para mim, eu acho que está no meu sangue. Sendo uma imigrante, sabe muito bem as barreiras que a nossa comunidade enfrenta, e não só as crianças quando vêm para os Estados Unidos que não falam uma língua, eu sei que eu fui uma delas, não é? Conheço muito bem a minha avó e o meu avô, que também veio, que não sabia ler nem escrever. A minha avó nem sequer sabia escrever o nome dela. O meu pai e a minha mãe tinham a sexta classe, mas o meu pai tinha a quarta classe e ele trabalhava, o meu pai trabalhou muitas horas na parte da noite e na parte do dia para sacrificar tanto, para dar aos filhos uma oportunidade. E então, para mim, eu acho que quando trabalhando nisto, trabalho não é um trabalho, é uma missão, e eu conheço muito bem não só as barreiras de língua,
mas também as barreiras da cultura, que eu acho que isso é muito mais importante. Eu digo sempre aqui nos Estados Unidos que é muito mais fácil aprender uma língua do que aprender uma cultura. E, portanto, a sua própria experiência de vida é também um contributo significativo para poder prestar, como tem vindo a prestar, um trabalho notável de apoio social à nossa comunidade portuguesa de New Bedford. Começou a trabalhar no centro há 36 anos, mas não começou como presidente. Não. Não, eu acho que a razão que eu comecei como uma secretária, estava a estudar à noite e na universidade, e então comecei a trabalhar como secretária em 1984, no dia 24 de janeiro. E então o que acontece é que em 1996, quando a migração nos Estados Unidos mudou totalmente, foi que nessa altura começamos a falar nos repatriados, não é? Que foi em 1996, foi por causa da lei da migração de 1996 que isso tudo mudou. E então, em 1996, eu fui prometida, quer dizer, promoted, não é? Para Executive Director, diretora executiva. Eu tive esse posto até o ano passado e então fui promotiva para o presidente, porque é mais como, estou a fazer, como é que se diz, não é? A fazer mais parte no governo federal, não é? Em Washington, D.C., por causa de assuntos da imigração, e então é mais como a voz da nossa comunidade fora do centro, não é? Em vez de estar a ver autênticos que infelizmente continuam, que as pessoas já me conhecem há tantos anos, sabem que eu sei a história de cada família, não é? E então muitas vezes as pessoas querem vir falar comigo, mas eu tenho passado muito mais tempo em Washington, D.C., e isso faz parte mais do narrativo, não é? Que nós temos sobre os imigrantes e tudo o que, quando se fala na nossa comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que, como se diz, o backbone deste país americano e à nossa comunidade imigrante. E isso é uma coisa que a gente não se quer que a comunidade em geral se esqueça. E então, esse narrative é muito importante de o comunicar com a mídia, não é? Com a televisão, com a rádio, social media. Claro. Isso é muito importante das pessoas não se esquecerem, principalmente a comunidade americana. Olha, e ao elogio que eu já lhe tinha feito, com pleno merecimento, juntou-se agora o elogio autorizado também do presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, que ainda agora aqui passou em rodapé. É uma das várias pessoas que nos estão a acompanhar, como tantas outras, um pouco por todo o mundo açoriano. Nós já vamos conversar um pouco melhor e conhecer bastante melhor o centro, a missão, as atividades que desenvolve, mas antes disso vamos conhecer um brevíssimo vídeo que, em síntese, nos apresenta o essencial do Centro de Assistência aos Imigrantes de New Bedford. Foi preparado pela nossa equipa de comunicação. Ok, obrigada. São muitas, muito variadas e muito importantes as atividades desenvolvidas pelo Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford. Foi fundado em 1971, a senhora está ligada há mais de 30 anos, há quase 40, como referiu. O que é que terá estado na origem da fundação e que dificuldades poderão ter sido encontradas naquela fase inicial de afirmação de um centro com essas características tão importantes para a nossa comunidade em New Bedford? O que é importante mencionar é que o centro, quando foi fundado em 1971, foi por a nossa comunidade portuguesa, para os imigrantes portugueses que estavam a chegar aqui na área de Bristol County. São as nossas raízes.
tem que ser a nossa comunidade imigrante, que naquela altura, em 1971, estavam a entrar muitos imigrantes aqui na nossa área de Bristol County, que ainda hoje, não é? Esta área considera-se onde tem mais portugueses de todos os Estados Unidos, é em Bristol County, não é? São as nossas raízes, a nossa fundação foi criada pela nossa comunidade portuguesa, não é? E o que acontece é que naquela altura um senhor chamado o senhor Manuel Fernando Neto foi o que começou, tem outras pessoas envolvidas, mas ele foi um dos principais a criar e a fundar o Centro de Assistência ao Imigrante em 1971 e continuamos a prestar serviços principalmente para a nossa comunidade portuguesa, mas o que acontece é que nós sabemos que na nossa área depois ajudamos também uma grande comunidade cabo-verdiana e também uma grande comunidade da América Central. O centro, temos 40% de língua portuguesa, 40% de língua hispânica e 10% de Cabo Verde Crioulo e outros grupos, de todos os outros grupos étnicos, não é? Portanto, não olham à nacionalidade de cada um quando são confrontados com uma necessidade de ajuda. Exatamente, e o que acontece é que nós ajudamos muitas pessoas que vêm aqui ao Centro de Assistência ao Migrante, muitos deles têm baixos rendimentos, não é? Que precisam de ajuda, ou o que acontece é que muitas vezes, principalmente, não é? Durante esta pandemia, nós vimos que a nossa comunidade não só da língua tem barreiras da língua, mas também tecnologia. Foi uma das razões que durante a pandemia o nosso edifício fechou, mas a nossa equipa continua dentro do centro a prestar serviços, que nós temos uma grande comunidade que são de baixos rendimentos, que infelizmente precisam do nosso apoio a navegar benefícios para, como se diz, basic needs, os necessários que é precisa para nós vivermos, não é? Como comida, casa, seguros. Isso é uma coisa que o Centro de Assistência ao Migrante ajuda a nossa comunidade a navegar para poder ter esses serviços. E continua a navegar durante esses quase 2 anos de pandemia, como já referiu. O centro, apesar de portas fechadas, continua a funcionar tanto quanto possível de forma normal, à conta de uma equipa, presumo que também de voluntários. Gostava que nos desse a ideia da quantidade de pessoas que trabalha consigo e que nos confirmasse se a vossa área de atuação vai para além da própria cidade de New Bedford. Vai. Nós temos uma equipa de 11, somos 11. Cada qual temos aqui, eu digo sempre que a nossa equipa representa a comunidade que nós servimos, não é? Não só da língua, mas também da cultura. Por exemplo, temos uma funcionária que trabalha com a comunidade da terceira idade, que já está aqui há 20 e tal anos também, que é portuguesa. Temos uma funcionária que trabalha com a comunidade hispânica, que é da Dominican Republic, não é? Temos comunidade também, temos a nossa secretária que é açoriana, temos, quer dizer, temos a diretora de Operations aqui no centro, também é açoriana, temos outras pessoas, quer dizer, é importante que a nossa presença ou a nossa equipa representa a comunidade que nós servimos, não só com a língua, mas também com a cultura. E o centro já reabriu as suas portas? Já está a funcionar a 100% de forma presencial? Já estamos a funcionar. O centro, as nossas portas fecharam no dia 16 de março, há 2 anos, não é? Mais de 2 anos já. Já vai fazer 3, não é? Quase 2 anos. Uhum. Exatamente, vai fazer quase 2 anos. O que acontece é que automaticamente nós sabíamos, porque nós sabemos os nossos utentes, as necessidades que eles têm. Foi uma das razões que o centro, o edifício, nós tivemos que fechar o edifício, porque o edifício o dono do nosso edifício é a cidade de New Bedford. Foi uma das razões que a gente sabíamos que podíamos fechar o edifício, mas tínhamos que estar cá dentro a prestar serviços pelo telefone. Temos 7 linhas de telefone, estávamos a receber há cerca de 10 mil chamadas por mês,
As Uhum. pessoas, muitos deles perderem os seus trabalhos, não sabiam navegar o link, ou quer dizer, o website do Estado para poderem aplicar por unemployment, por os benefícios da unemployment ou outros benefícios. Foi uma das razões que eu achei que era muito necessário o centro estar aberto, e uma das razões que eu vi logo no próximo dia, fechamos numa terça, na quarta-feira, o senhor que toma conta do edifício para a limpeza chamou-me e disse: olha, Helena, está um senhor na porta a chorar, um senhor da terceira idade. Eu fui abaixo, o senhor tinha 86 anos, um senhor açoriano, e ele estava a chorar porque ele estava em pijamas. Ele mora aqui perto, talvez uns 10 minutos de andar, não é? Mas ainda um longo, não é? E o senhor perdeu o nosso cartão, onde é que tinha o nosso número de telefone. Só como ele perdeu, ele vivia sozinho, ele veio cá bater à porta a dizer que não estava a se sentir bem. Só fui abaixo e disse: o senhor que vai é para casa, que a gente vamos chamar para o senhor. Chamamos para o médico dele, fomos à farmácia buscar os remédios, deixamos na porta do senhor. Isso foi, para mim, foi uma maneira que eu já sabia que não tínhamos que estar cá por dentro, porque eu conheço muito bem a nossa comunidade, e para mim isso já refletiu exatamente o que eu pensava. E presumo até que esse seja o exemplo paradigmático do dia a dia do centro. É um pouco isso que fazem todos os dias com as pessoas que recorrem ao centro. O facto de terem aberto agora e funcionarem de novo a 100% também é bom sinal. Provavelmente a situação pandémica já está aparentemente controlada na cidade de New Bedford. Exatamente, e durante esta pandemia, o que nós temos feito, nós temos trabalhado muito com o Departamento de Saúde e temos tido clínicas de vacinas aqui no centro, e continuamos a ter, não é? Só todas as quartas e as sextas, das 4 às 7 horas da noite, nós temos aqui clínicas de vacinas para as pessoas aqui mesmo dentro do centro, mas também durante a pandemia tivemos lá fora, numa carrinha, não é? Só achamos que era muito importante a nossa comunidade ter a vacina, e então foi uma das razões que durante esta pandemia nós temos trabalhado muito com o Departamento de Saúde para ter a certeza que a nossa comunidade tem acesso às vacinas e aos boosters, não é? Vamos tentar perceber um pouco melhor as diferentes e principais valências da atuação do Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford. Por exemplo, em relação aos idosos, que atividades concretas desenvolvem relativamente à terceira idade, de uma forma geral? Eu acho, em primeiro lugar, nós temos há cerca de 3 mil de pessoas de terceira idade portuguesas que são os nossos utentes, não é? Nós sabemos desde o princípio que durante esta pandemia que nós sabíamos que eles estavam a se sentir tanto sozinhos e isolados, não é? Foi uma das razões que nós começamos a fazer wellness calls, chamar para a casa deles para saber exatamente o que estava a acontecer, para dizer a eles que a gente talvez não podia nos ver, mas podia chamar e que nós estamos cá para prestar serviços. E achamos muito que essa comunidade da terceira idade estava a sentir-se tanto isolada, tanto sozinha. Foi uma das razões foi uma das maiores razões da gente continuarmos a prestar serviços, que nós sabemos que temos 3 mil utentes que são da terceira idade portugueses e que estão assim, e estavam muito isolados, não só com a língua, mas também eu sei que os precisamos do centro. E então, Mas em condições normais, agora que passou o Covid, digamos assim, é possível retomar o convívio, a confraternização desses idosos aí mesmo também? exatamente, nós também, acerca de prestar serviços, também nós temos um grupo de terceira idade, talvez entre 40 a 45 pessoas da terceira idade, todas as terças-feiras, das 11 às 3 horas, vinham cá, é um convívio, não é? É um convívio para eles, esse convívio tivemos que parar, não é? Quando Claro. o centro fechou as portas, nós tivemos que parar. Mas no dia 1 de julho deste ano, do ano passado, começamos outra vez, eles começaram a vir aqui ao centro, não é? Mas depois o que acontece, já não em tantos números, mas depois tivemos que fechar outra vez, mas já continuamos outra vez agora, por causa do Natal e coisas, o que acontece, quer dizer, começamos a vir mais casos de Covid, só tivemos que, o nosso grupo da terceira idade parou outra vez, mas já continuarem à semana passada, porque a maior parte são senhoras, muitas delas viúvas, e então é uma altura que vão se conviver uns com os outros. Nós
também vamos a passeios, vamos ver ao museu, tem um almoço, é uma maneira de conviver uns com outros. Temos criado projetos, não como Matisse em Portugal, em português, já tivemos vários projetos com a comunidade da terceira idade, que é tanto importante. Nós damos, quer dizer que fui elas, não foi principalmente elas, não é? Porque os maridos já faleceram, muitos delas, mas fui elas que sacrificaram-se tudo para vir para os Estados Unidos, para dar uma melhor oportunidade aos vossos filhos. Só é sempre importante nunca se esquecer. É verdade. E estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher. E, portanto, é uma palavra de merecida homenagem que aqui se deixa à mulher imigrante. Tantas vezes é ela própria que vai levando a família para a frente, contra ventos e marés. E bem-sucedida, felizmente, na maior parte dos casos. E os mais novos, no caso dos jovens propriamente dito, que tipo de apoio direto é que pode o vosso centro prestar-lhes? São os jovens que nós temos nas escolas, temos no liceu, e trabalhamos muito em jovens com risco, não é? Os jovens com risco que nós temos a prestar serviços, temos uma grande porcentagem que são aqueles que estão a entrar nos Estados Unidos pela América Central, não é? Que estão a chegar às fronteiras abandonados, não é? Mas também não é só a América Central. Nós temos a ver o Brasil, temos a ver muitos brasileiros que estão a vir na mesma situação, que estão a chegar à fronteira de México. Mas também temos a trabalhar com os nossos jovens portugueses, que infelizmente muitos vieram com os pais de visita e nunca se foram embora. E o que acontece é que muitos deles só sabem que não têm documentos quando vão graduar do liceu, porque nessa altura querem ir para a universidade e não podem porque não têm o número social segurativo. Isso também temos a ver no nosso liceu, isso está a acontecer frequentemente, somos pessoas que já estão aqui há muitos anos, em vez de virem por 90 dias, resolverem a ficar, e agora muitos deles, os filhos, eram jovens e não sabiam a situação dos pais e só vierem a saber quando estão a graduar do liceu, e então é isso, nós temos a ver o que está a acontecer, porque eles querem continuar a escola, mas como não têm o número de social segurativo, eles ficam na mesma situação que os pais e estão a trabalhar, como se diz aqui nos Estados Unidos, por baixo da underground, que é por baixo da mesa, e estão na mesma situação, porque todos nós, como já há cerca de 30 anos, continuamos a falar numa reforma da imigração, que é uma maneira de legalizar as pessoas, que é entre 11 a 12 milhões de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos nessa situação, e o que acontece é que nada acontece. Foi a razão... E em concreto, no caso do vosso centro, em concreto, que tipo de resposta conseguem dar a casos assim, da necessidade de se naturalizarem para evitarem coisas piores? As pessoas, para naturalizarem-se, para a pessoa ter a cidadania naturalizada, têm que ter um cartão verde. Essas pessoas que estou a mencionar agora não têm cartão verde. Foram pessoas que vieram cá por 90 dias e nunca se foram embora. E estamos a falar de milhares de pessoas nessa situação. E o que acontece é que vieram com os filhos agora estão no liceu, querem estudar e não sequer muitos sabiam que os pais não tinham documentos. E é isso que é importante mencionar, é que eles não podem ter o cartão verde e os pais não podem obter um cartão verde, está tudo à espera dessa reforma da imigração que tanto os republicanos como os democratas nada têm feito, não é? E é isso importante. E não sabemos, e este ano eu estive em Washington, D.C., para saber exatamente para falar sobre uma reforma da imigração, mas infelizmente vamos passar esta administração do Biden, nada vai acontecer com uma reforma da imigração. Está tudo à espera disso, não é? E uma das coisas que eu digo a essa comunidade, que é uma comunidade já grande, que já está cá nessa situação, é que, por favor, não comecem a arranjar advogados para começar um processo que não existe, porque não há maneira nenhuma de legalizar. Mas, infelizmente, muitas pessoas com essa ansiedade são vítimas de fraud e, infelizmente, muitos deles são advogados que não conhecem a migração, mas tomem que dizer, levem dinheiro para começar um processo, e isso aproveita-se infelizmente dessa comunidade, e é isso que eu digo sempre, que é muito importante que
não há nada para começar. Só, por favor, não gastem o seu dinheiro, devem guardar o seu dinheiro, porque se houver uma reforma da migração, talvez, não sei quando é que isso acontece, mas já há 30 anos estamos a falar nisso. Isso leva-nos a uma outra questão, igualmente sensível, muito importante também, que tem a ver com as deportações. Sim. Durante muitos anos, o Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford desempenhou um papel muito importante nesse âmbito, inclusive como entidade parceira do próprio Governo dos Açores. Pela experiência que tem enquanto presidente do centro, nos últimos anos, a situação, apesar de tudo, tem vindo a melhorar, aparentemente. São Primeiro, menos os casos de deportação que existem nos últimos anos do que há 20 ou 30 anos atrás. Mas, na sua opinião, pela sua experiência, como é que devemos encarar essa questão e de que forma é que podemos, porventura, ajudar a resolvê-la? olha, em primeiro lugar, tenho boas notícias, não sei se já sabe, mas o que é bom é as notícias que eu tenho, é que uma das razões que vimos tantos casos da deportação em Bristol County é que houve como se diz, o 287G. O 287G é um acordo que houve que é o nosso Bristol County, o xerife, não é? Que tinha esse 287G que estava a assistir a migração com as pessoas que estavam cá, que tiverem algum problema e as pessoas estavam a ser deportadas. Esse 287G já não existe. Foi uma das razões que eu acho, que eu sei que casos, não tenho visto casos de deportação, porque esse agreement que houve com a migração já foi parada, já parou, e então, por causa disso, tenho a certeza que sabe muito bem disso, não é? É uma das razões que, primeiro, por causa desse concordo que havia com o 287G, foi uma das razões que a nossa área de Bristol County foi tanto atingida e que tivemos tido tantos casos de migração e de deportação. Esse acordo, a migração parou, porque houve outros assuntos que estavam a acontecer, que então esse acordo foi totalmente terminado. Só eu estou a dizer que o assunto da deportação e os números vão continuar a baixar tremendo, porque esse acordo já não existe. E essa é de facto uma boa notícia, até porque sei que o vosso centro tem também um trabalho importante na sensibilização das famílias em geral para prevenirem o risco da deportação. Sentem que têm feito a diferença nessa matéria também? Exatamente. Uma das razões que nós sabemos é que a melhor maneira de integrar a nossa comunidade imigrante que está cá com documentos, com o cartão verde, é eles se tornarem cidadãos, não é? Claro. E há razão que nós tivemos, desde 1996, que tivemos um grande número, e sabem muito bem, de pessoas que foram deportadas, pessoas que tinham legalização, tinham cartão verde, não é? Mas, infelizmente, muitos deles, ou a mãe contraiu a cidadania, não sabia que também podia fazer um processo para os filhos automaticamente terem a cidadania, não é? Isso aconteceu muitas vezes, e o que acontece é que essas pessoas que foram deportadas, eles e elas, que foram uma grande porcentagem para os Açores, foi pessoas que tinham o cartão verde, tinham número social segurativo, estavam cá legais, mas infelizmente nunca tinham tirado a cidadania. Porque se eles tinham tirado a cidadania, não tinham sido deportados. Foi durante essa altura, houve uma grande campanha para a nossa comunidade imigrante com o cartão verde para tirar a cidadania, porque começamos a ver o impacto da deportação que tinha, não só aí, quando eles iam para aí, não falavam a língua, não conhecem a cultura, não sabiam nada, mas também o pesadelo que também criou aqui com as famílias que ficaram para trás, principalmente a mãe e os pais dessas pessoas que foram deportadas, e muitos deles que foram deportados têm filhos aqui na América e têm essa ligação nos Estados Unidos. E se eles tinham tido a cidadania americana, não tinham sido deportados. Só foi a razão que tivemos uma grande porcentagem e uma grande campanha, e ainda hoje, uma grande campanha da importância de a pessoa obter a cidadania. Não aqui. Também ajudamos não só com o inglês para preparar as pessoas para a cidadania em inglês, mas também para aquelas que
qualificam para entrar em cidadania em português. Se a pessoa tem mais de 50 anos de idade e 20 anos de residência permanente nos Estados Unidos, ou 55 anos de idade e 15 anos de residência, podem fazer o exame em português e não têm que escrever nada, é muito mais fácil. Foi a razão que também temos a apoiar essa comunidade que querem fazer em português, por favor, porque nós queremos que eles tenham a cidadania, que a melhor maneira de integrar a nossa comunidade para o sistema, na cultura americana ou integral nos Estados Unidos, é eles obterem a cidadania. Com este importante apelo à cidadania americana, concluímos, infelizmente, a nossa conversa tão agradável, que passou tão depressa. Mas essa questão é importante. É que, pelo facto de se passar a ser cidadão americano, não se deixa de ter um coração açoriano. E, portanto, é possível e até conveniente conciliar as duas condições com vantagem para o próprio e para a comunidade em geral. Queria agradecer a sua disponibilidade e, mais do que isso, queria felicitar-lhe pelo trabalho que faz, não só a doutora Helena da Silva Hughes, enquanto presidente, mas também o Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford, pela missão que cumpre em benefício comum nessa área tão importante da imigração portuguesa em geral, da açoriana em particular. Queria agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam nesta nossa conversa e foram passando por aqui já alguns comentários, por exemplo, dos conselheiros da diáspora açoriana de São Paulo, no Brasil, ou do Uruguai, ou também do presidente do Clube Vasco da Gama, na Bermuda, além de que a conversa fica disponível para poder ser visitada daqui para a frente na página oficial de Facebook da Direção Regional das Comunidades. Queria também agradecer à nossa equipa de comunicação da Direção Regional, neste caso através das nossas colegas Raquel Rodrigues e Sofia Silva, que tornaram tecnicamente possível esta nossa emissão. E mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelo seu trabalho. O prazer foi todo meu. Obrigada. E terminaremos, como habitualmente, com a mensagem oficial do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, Dr. Artur Lima. Não sei antes recordar que daqui a uma semana cá estaremos de novo para conhecer outra organização social noutra área geográfica. Neste caso, o Centro Comunitário Working Women da cidade de Toronto, na província do Ontário, no Canadá. Ficamos então com a mensagem oficial do Governo dos Açores. E até para a próxima semana. Caros dirigentes associativos, aproveito este momento para vos dirigir uma saudação especial, agradecendo o vosso trabalho na preservação da cultura açoriana e na promoção de iniciativas sociais. Nesta quarta temporada das Conversas da Diáspora, o movimento associativo da nossa diáspora assume o destaque que merece. As vossas associações sociais e culturais são centros aglutinadores e promotores da açorianidade. Para o Governo Regional dos Açores, importa atender às necessidades do associativismo e torná-lo num parceiro efetivo na defesa da língua portuguesa e na transmissão do nosso legado cultural. Quero-vos, por isso, apelar para que continuem a desenvolver a vossa atividade com afinco, em nome da responsabilidade social e na proteção das nossas tradições comuns. Conto com o vosso empenho nesta caminhada conjunta pelos Açores e pelos açorianos de todas as latitudes. Um bem-aja a todos.